Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dessa organização, né? Que é necessária. Ninguém vai para frente desorganizado, né? A desorganização, ela gera divisão. E a Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. Ele patina, ele não anda para frente, ele perde tempo, ok? A desorganização, onde ela está instalada, tudo é cansativo. Talvez as atividades mais simples se tornam muito difíceis de executar, né, por falta de organização, por falta de visão, por falta de direção, por falta de coordenação, né, e não colocar cada coisa no seu lugar. Nós vamos caminhar, eu não me sinto obrigado a tudo que nós vamos falar aqui tentar enquadrar dentro lá da missão, da visão e dos valores. Eu não vou perder tempo, né? Talvez seria até interessante, mas eu acho que não vou fazer isso, né? Em tentar encaixar, né, tudo que nós vamos ler aqui dos textos bíblicos, aquilo que nós definimos, que nós lemos como definição, que foi conceito de homem para nos ajudar. São pessoas confusas que tentaram se organizar, conseguiram se organizar e compartilham com a gente essa questão desse planejamento estratégico, né? Mas a gente não tem a obrigação de ficar pendurado naquilo lá. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Organização. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, ele designou esses papéis, essas atividades, esses ministérios, vamos dizer assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Essa organização, essa distribuição, ela tem esse primeiro objetivo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Que isso vai desembocar, que isso vai capacitar, que isso vai possibilitar a sequência, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então aqui a gente já vê, não é a preocupação, mas é a demonstração de que Deus ele trabalha, que Deus ele organiza, que Deus ele coloca cada coisa no seu lugar. De novo, como o reino é um reino amplo, é o reino de Deus, existem muitas coisas a serem feitas, né? Coisas que nós conhecemos, coisas que nós desconhecemos, coisas que nós estamos preparados, coisas que nós estamos despreparados, mas tudo isso compõe a questão do reino, né? Deus ele tem os objetivos, e aqui está definido, né, no texto aqui, se a gente pegar, e ele designou alguns para pastores, para profetas, evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra, para aqueles preparados, para que o corpo de Cristo, agora ele não está falando só do ministério, falando para que o corpo de Cristo seja edificado, até que esse corpo ele alcance, né, a unidade da fé, ou seja, tudo isso tem que desembocar na unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E quando nós chegarmos lá, cheguemos à maturidade. Então, a unidade, quando nós alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, nós conseguimos chegar à maturidade, a sermos maduros, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, conhecer a plenitude de Cristo. Cristo por inteiro, não por um pedaço, não por frações. Outro dia eu mandei uma reflexão para os irmãos lá da igreja. Nós não conhecemos a Deus na sua totalidade, mesmo porque quem seria capaz de conhecer a Deus na sua totalidade? Porém, o pouco que nós conhecemos ou conheçamos de Deus, que de fato esse pouco corresponda a um Deus verdadeiro.
e não a um Deus forjado, um Deus construído, um Deus desenhado pela nossa imaginação. E eu vou dizer, e talvez nas confrontações, e um dos grandes trabalhos da liderança é tratar sobre essa questão, né, dos deuses presentes dentro da nossa igreja. Às vezes do irmão que está sentado do meu lado, que ele tem uma visão equivocada de Deus. Ele criou a imagem de Deus. Ele criou uma imagem de Deus. Que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Né? E não é, muitas vezes, o Deus da Bíblia. Muitas musiquinhas que nós cantamos aí, que está nas igrejas, que a gente toca, né? Que a gente canta porque, né, mexe com a nossa emoção. Muitas musiquinhas dessas não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Né? Então, essa organização, ela se dá em função disso. Ok? Espera aí que tem mais um slide aqui para eu mostrar para vocês.